Olá, felinas e felinos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso Cat canal. E hoje eu quero trazer para você a minha experiência dentro de um cruzeiro. Sim, gente, fui chique o suficiente pra entrar dentro do cruzeiro. Não é uma coisa que a gente imaginou um dia. Mentira, deixa eu contar a história pra vocês. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, meu marido e eu trabalhávamos com venda direta. A gente trabalhou com a empresa Renaudet e uma das premiações que essa empresa fornecia era a passeio de cruzeiro, a viagem de cruzeiro marítimo. E aí, nosso sonho, nossa meta era chegar nesse nível, atingir a meta de diamante e conseguir fazer parte desse cruzeiro. A gente até chegou lá, mas foi uma coisa muito meio que mal organizada, mal feita. Então a gente tinha que correr atrás das pessoas, a gente bateu a meta, mas a gente que investiu boa parte para bater essa meta e no fim nós não atingimos os pontos suficientes, as coisas suficientes que precisava para conseguir fazer essa viagem do cruzeiro. Isso foi apenas uma das coisas que a gente conseguiu realizar depois de ter trabalhado com a Renaudet. Deu certo? Muito certo não, mas deu. Boa parte da empresa deu certo para nós porque a gente mudou nossa mentalidade, a gente mudou nossas metas, a gente aprendeu a sonhar, a gente aprendeu a criar quadro dos sonhos e muitas das coisas que estão no nosso quadro dos sonhos, que estavam naquela época, nós já realizamos. Como, por exemplo, também além da viagem desse cruzeiro, que eu vou contar pra vocês a experiência, a gente também já conseguiu ter uma Range Rover, que era uma das metas também, que dependendo do patamar que atingisse, ganhava. E vários outros detalhes que a gente conseguiu através do quadro dos sonhos que a gente aprendeu a fazer dentro dessa empresa. Mas não era isso que eu queria falar pra vocês, é só pra dar detalhes desse relato. Mas bora lá o que interessa ao assunto de hoje. Então, gente, no dia 9 de abril, nós embarcamos no cruzeiro MSC Shiryu, alguma coisa assim. Mas como que nós chegamos a esse lugar de estar dentro de um cruzeiro? Eu faço parte de um grupo de mulheres multiplicadoras, MM, Mulheres Multiplicadoras, que é um grupo de mulheres que pega mulheres de várias regiões. Foi aonde que eu escrevi os meus livros, que você, caso você não saiba, eu sou coautora de 2 livros, que eu fiz parte, escrevendo um capítulo da minha história dentro desses livros, então eu faço parte desse grupo de mulheres multiplicadoras. E uma dessas organizações que teve com essa empresa, com esse grupo de mulheres, foi essa viagem de cruzeiro. Desde o ano passado, no último lançamento, a gente vem investindo para conseguir fazer essa viagem. E graças a Deus deu tudo certo. E a gente foi com esse grupo de mulheres, a gente palestrou lá dentro do cruzeiro, fomos honrados, fomos premiados. Isso no segundo dia, se eu não estiver enganada. Então no dia 9 nós estávamos lá. Pra quem não sabe, a gente mora aqui em Santa Catarina, então começou o deslocamento aí. A minha ansiedade estava lá em cima. Já tem vídeo da ansiedade falando aqui no canal. A minha ansiedade estava lá em cima. O que aconteceu? Me atacou o estômago. Sim, me atacou o estômago, deu um desconforto no estômago por conta da ansiedade. Porque a gente tinha que chegar lá, tinha que dar tempo de nós chegar lá, e aquela questão do nervosismo para não perder o barco, né? Então a gente cria muitas coisas na nossa cabeça, achando que não vai fluir, achando que não vai dar certo, a gente quase fica louca de ansiedade por uma coisa que a gente nunca fez. A coisa do viver o novo. Então, tínhamos que sair de Santa Catarina e ir até São Paulo. Mas, o que aconteceu? Meu querido marido, ele deixou tudo pra última hora. Não conseguimos fazer essa viagem de avião. Tivemos que ir de quê? De ônibus. De avião, nós íamos sair de Santa Catarina dia 9, de manhã cedinho, chegava lá, ainda de manhã cedinho, ainda dava tempo de sair de lá e ir para Santos, que era onde o navio ia sair. Mas, como ele ficou enrolando, foi deixando para depois, no fim a gente não conseguiu pegar as passagens aéreas e tivemos que ir de ônibus. De ônibus, o que acontece? De 12 a 15 horas de viagem. Então é muito exaustivo, gente. Então já começa a aventura aqui. Vamos dizer que é uma aventura, porque de tudo que aconteceu, eu vou mostrar aqui pra vocês o lado como que a gente consegue ver as coisas de forma mais leve, mais tranquila. O nervosismo já começa ali, né, gente? 15 horas de ônibus. A gente pegou o ônibus no dia 8 pra chegar lá no dia 9, né? Que o barco saiu dia 9, então no dia 9 nós tinha que estar lá, até o meio-dia nós tinha que estar lá. Então, a aventura já começa aí. O que aconteceu? Eu esqueci de levar a mantinha. Porque se você não anda de ônibus a longa distância, saiba que é frio dentro do ônibus. É muito frio dentro do ônibus. Eu acho que se você não pedir pro motorista diminuir a luz, eles não diminuem. E fica muito frio lá dentro. E a gente não levou a mantinha. E quem disse que nós conseguíamos dormir lá dentro? Eu tava me dando um calafrio, tava me dando nervoso, eu queria dormir e não tava conseguindo. Aí na primeira parada,
Fomos lá nós investir numa mantinha. Saímos lá com uma mantinha embaixo do braço, dormimos a viagem inteira praticamente, só acordamos quando estávamos chegando lá, quando já tinha amanhecido. A partir dali começava a segunda aventura. Pegar o Uber, ou pegar o metrô, ou pegar um outro ônibus para ir até Santos. Só que a gente desceu em São Paulo Tietê e lá não tinha ônibus direto para Santos, então nós ia ter que ir em outra cidade para pegar um ônibus para ir direto para Santos. Então da rodoviária de Tietê, nós teríamos que pegar um metrô ou um Uber até essa outra cidade que agora eu não me lembro o nome, para que a gente conseguisse pegar outro ônibus para ir chegar em Santos. Ó, aventura gostosa, né, gente? Mas não importa, nós estava indo para um cruzeiro, então isso aí é detalhe, né? Aí depois disso, tá, esse perrengue. Aí pensamos, vamos pegar um Uber e tudo mais. Aí os taxistas já começam a assustar a gente. Não, porque se você pegar taxista, você vai ser roubado. Os taxistas não. A galera do Uber gosta de dar golpe, porque se vocês forem pegar o Uber, vocês vão ser assaltados, porque não sei o que, pipipopopó. Nós lá, 2 pinguinhos de gente no meio daquela rodoviária, a gente faz o quê? Se caga de medo, não sabe se confia ou não confia e vai se dar treta. Nós não podia perder tempo, nós tinha que chegar lá no horário. Tinha que dar certo. Aí o Igor, se você não conhece o canal do Igor, é Supremo Igor, ele é o youtuber, ele fala sobre mercado financeiro. E por conta disso, já é a segunda vez que nós somos contemplados pelos seguidores do Igor, que forneceram ajuda para nós. E aí ele chamou esse seguidor dele, esse mentorado dele, esse aluno dele, se é que pode ser dizer assim, eu acho que é aluno também. E aí ele foi levar nós até lá. Aí já foi mais um valorzinho que nós tivemos que investir de um lugar para outro e demorava, acho que cerca de 1 hora, 2 horas por ali pra gente chegar em Santos. Chegamos em Santos, deu tudo certo, porque eu acho que mais uma hora na fila, porque é um negócio bem diferenciado. Então você chega lá no porto onde o navio vai sair, entre aspas, né? Porque depois pega outro ônibus para chegar onde que tá o navio. Aí você fica na fila para despachar bagagem e tudo mais, tudo tranquilo. Mas meu estômago ainda estava desconfortável, ainda estava com aquela coisa assim, só que eu sempre ignorei, né? Eu tomo um chazinho de Marcela, alguma coisa assim, não tomava remédio, porque eu achava que logo ia passar e passava, geralmente, né? Então tá, beleza, fui lá e tal. Só que embarcamos, beleza, conhecemos a nossa cabine, fomos dar um rolê, era a alimentação tudo incluso, só que o nosso pacote não estava incluído a bebida. Tudo dentro do grupo Mulheres Multiplicadoras. Então ali nós não tínhamos incluído as bebidas, já começou o primeiro perrengue. A internet, porque nós dois trabalhamos com a internet, tinha que ter um pacote de internet. Detalhe, tudo dentro do cruzeiro é em dólar. Então vocês imaginem que uma coisinha que poderia ser baratinha, tranquila, tava lá com o valor lá em cima. Aí contratamos o pacote de internet. A internet funcionou super bem. Então se você estiver entrando dentro do cruzeiro e você quiser comprar um pacote, eu acho que a gente pagou em reais, acho que uns 200 reais, acho que foi, ou menos, sei que foi meio carinho também, tá, gente? Então não se iludam que é tudo de boa. Se você não incluir pacote de bebida, então já prepara o bolso, porque, por exemplo, um energético, nós ficamos abismados, né? Mas vamos pensar em dólar, porque o dólar pode vir pra nós, que venha muitos dólares pra nós. O energético que o Bruno foi comprar tava quase 50 reais por ali, um da Red Bull. E tava tudo certo, né? A gente já foi pra curtir, já sabia que ia ser mais ou menos assim. Aí entramos e tudo mais, no segundo dia o barco saiu e tudo mais, tava um pouco desconfortável, tava aguentando, comecei a enjoar. Tudo bom? Comecei a passar mal na questão de enjoo. Então no primeiro dia foi tudo de boa, tranquilo, mas eu tava um pouco mal do estômago. Não gostei muito da refeição de lá, por mais que fosse tudo gratuito, tinha muita comida, gente, muita comida. Mas não era aquela comida gostosa, assim, que dá gosto de tu ir lá e comer e tudo mais. Mas eram comidas boas, né? Eram comidas comestíveis, como diz ditado. E aí tinha muita comida à vontade. Mas aí no segundo dia eu já comecei a enjoar, a dor no estômago aumentou e aí tudo me enjoava. Eu cheirava, passava no refeitório, cheirava a comida, me enjoava. Comia uma coisinha, voltava tudo. E aí começou os meus perrengues. Então era assim, ia pro quarto, me acalmava, ficava de boa, só que eu burro, em vez de lembrar de tomar um chazinho, não lembrei, porque lá tinha chá pra tomar. E aí achando que ia passar, a doida, né? Ah, mas tu não levou remédio? Gente, levei tudo que vocês imaginarem de remédio, menos remédio pra dor de estômago. Então, no primeiro dia conseguimos aproveitar, tiramos foto, curtimos um pouco a festa, fomos conhecendo o navio, porque é gigante, a gente tem uns 10, 15 andares por aí, se não me engano. E aí, beleza, daí depois no outro dia amanhecemos, que daí no outro dia tinha descido em Búzios,
Eram 4 dias. Então, o primeiro dia a gente ia até a metade do caminho, aí depois no segundo dia chegava em Búzios, aí no terceiro dia era alto mar e no quarto dia a gente retornava. Aí tá, tinha questão de descer em Búzios. Eu queria conhecer Búzios, né? Queria botar o pezinho na água e tudo mais, passando mal do que jeito, né? Então, a gente tinha uma reunião ainda das mulheres multiplicadoras naquele dia, onde ganhamos uma garrafa linda, uma garrafa da Stanley, escrito lá, movimento, como é que é? Desfrute em alto mar, tava escrito lá com o logo desse grupo, foi bem legal. Foi aí que o Igor e eu conseguimos fazer um pequeno discurso agradecendo e tudo mais, trazendo esse relato de que era o nosso sonho há 5, 6 anos atrás. Então foi muito gostoso estar ali, porque as mulheres, elas são maravilhosas, gente. Só que aí, a partir dali, foi só pra trás, né? Então aí, depois disso, a gente desceu pra ir em Búzios, mas eu já estava mal por conta do balanço do barco. Ele balança, mas não é aquela coisa assim que tu fica lá meio fora, mas ele dá uma leve balançada. Acho que o dia que balançou mais foi no dia que nós ficamos só em alto mar. Naquele dia, tu deitava assim, tu ia assim na cama ali, tava um balanço bem balançado mesmo. Pegamos dias de sol, mas dias nublados, e teve o primeiro dia ali que deu uma chuvinha também. E na festa do branco, que era pra ser lá fora por conta do tempo, não choveu, mas por conta que o tempo estava ruim, foi transferida pra dentro. Mas o que acontecia? Eu tinha que estar nesse meio. Um pouco eu me divertia, um pouco eu vomitava, um pouco eu voltava pro quarto, um pouco eu ficava deitada. Aí quando acalmava, a gente saía do quarto, e assim a gente ia. Em Búzios eu comecei a passar mal de novo. Aí depois foi a primeira vez que eu vomitei. Aí dei um up, conseguimos dar mais uma caminhada. Só que por conta do tempo, que estava um tempo ruim, deu meio que um temporal lá, porque não basta passar tudo que tinha que passar. Fora que eu estava no meu ciclo, esqueci desse detalhe. Minha menstruação resolveu descer no dia que eu ia viajar. Ah, vocês têm noção disso? Mas enfim, linda, plena, maravilhosa. Tava chorando, vomitando em Búzios. Tava linda, maravilhosa. Tirando fotos no cruzeiro e tudo mais. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês analisarem, que lindas, maravilhosas. Aí tá, por conta do tempo, ficamos acho que umas 2 horas na fila pra retornar pro barco. Só olha lá onde tá o barco, ó. Nós tá aqui. Búzios é legal? É legal, mas não é aquela coisa que dá um tchan assim. É bonito lá, mas não é tanto. E não deu tempo da gente conhecer tantos lugares assim. Porque eu tava passando mal. Mas enfim, porque não tava muito legal. Mas a gente conheceu uma das praias lá, que eu esqueci o nome agora. Aí tá, voltamos pro cruzeiro. Daí tomamos banho, fomos tentar comer. O Igor se aproveitou bastante, tinha comida à vontade, principalmente pizza. Ele se lavou de pizza. Aí comi, não deu certo, voltou tudo de novo. Aí parei de comer. Então eu entrei, como diz a minha amiga, comecei a viver de prana lá dentro. Aí depois a gente era a festa do branco, daí saímos do quarto, tirei umas fotos da festa do branco, daí tive que voltar correndo de novo porque comecei a passar mal de novo. Aí tem atrações lá dentro, teatro e tudo mais. Então eu consegui aproveitar, gente. Consegui ir nos teatros, consegui aproveitar as festas. Então mesmo que eu estivesse com muita dor, eu me ajeitava ali, vomitava, ou tentava tomar alguma coisa, comer alguma coisa, e depois voltava ali, estabilizava, e a gente dava uma voltinha e dava um rolê, tirava umas fotos e voltava pro mesmo ciclo. Então não foi algo que eu disse assim, poxa, foi a pior viagem de todas. Não, foi a melhor viagem que a gente poderia ter tido por conta disso. Foi bem legal, bem divertido, que a gente conseguiu fazer bastante coisa. Só não consegui entrar nas piscinas, mas tinha hidro, a gente conseguiu entrar na hidro, a banheira lá, que sai aquelas bolhas lindas, maravilhosas. E aí no último dia era o dia que ele tava mais balançando, então foi o dia que eu fiquei mais recolhida dentro da cabine, que eu já tinha aceitado, disse assim, não vou mais me forçar isso, porque meu corpo tá pedindo pra eu parar. E como a gente tá num grupo de mulheres multiplicadoras, a maioria delas, elas são cristãs. Se você não me acompanha aqui, saiba que eu estou te explicando agora que eu não sigo nenhuma religião, eu sou alguém espiritualizada, eu gosto de todas as religiões, de aprender sobre elas, de entender sobre elas. Eu adoro a bruxaria natural, inclusive algumas coisas eu pratico com ervas, com velas, com as terapias alternativas e tudo mais. Mas eu não sou cristã, digamos assim, tanto quanto elas, né? E aí o que deu esse apoio, digamos assim, né? Esse apoio emocional, foi que por elas serem cristãs, a minha amiga Pamela, que foi quem me apresentou elas, quem foi que me levou o caminho para escritoras, foi lá na minha cabine, orou pra mim, conversamos, aí ela fez uma oração forte. Aí no outro dia foi a líder do movimento, a Selma Soares, foi lá também, fez uma oração forte. Ela acolheu a gente. Aí no último dia, ela também fez a oração e tudo mais. No último dia,
outro perrengue. Por quê? Porque o nosso ônibus, no sábado, quando o cruzeiro ia ter que parar às 6 horas da manhã lá pra gente descer, 8 horas nós já estávamos em terra firme. O que aconteceu? Qual que era o nervosismo e a ansiedade? O que nós vamos fazer até as 7 horas da noite? Porque nosso ônibus para retorno para Santa Catarina era só às 7 horas da noite. Onde nós vamos ficar? O que nós vamos fazer? Quando eu saí daqui, a minha cabeça era assim, nossa, vai ser legal, a gente pode ver alguns lugares em São Paulo, conhecer alguns lugares em São Paulo e tudo mais, já queria ir lá no Brás, já queria fazer uns negócios doidos e tudo mais. Como que eu ia passando mal? Mas só foi eu botar o pezinho na terra firme, passou tudo, gente. Era só enjoo do mar. Fora que todas as mulheres desse grupo estavam achando que eu tava grávida. Inclusive, quando a gente desceu, aí a Selma nos acolheu, ela achou um lugar pra nós passar o dia e tudo mais, fez eu fazer um teste de gravidez. Não é agora, não estava grávida, então realmente foi do balanço do bar que eu passei mal e enjoei e fiquei praticamente 2 dias sem comer quase nada. Praticamente nada, só água e chá. E é isso, água, chá e umas frutinhas que depois voltava tudo. Aí beleza, chegamos lá, aí ela arrumou esse lugar pra nós, a gente tem que ser muito grata por ela, porque ela arrumou um lugar pra nós ficar até o horário do ônibus, então a gente conseguiu descansar, e depois daí ela levou a gente pra esse lugar, depois ela levou a gente pra rodoviária, e a aventura foi essa, gente. Então foi um negócio muito divertido, mas também muito intenso e muito tenso, né, porque eu tenho certeza que foi feita muita limpeza enquanto eu estava ali, por conta que, como eu mencionei pra vocês, eu não tenho religião, mas eu gosto de aprender sobre as religiões. E nós estávamos em terreno de Iemanjá, né, gente? Então, quando a gente vomita, quando a gente bota pra fora diarreia, coisa assim, é alguma coisa que precisa sair do nosso corpo, né? Então eu fui convidada a participar disso, eu fui convidada a experienciar dessa forma, a colocar pra fora o que não me servia mais, a não me alimentar, talvez, com aquela comida que não estava tão boa, ou que não era feita com tanto amor ou carinho, se é que pode se dizer assim, e que meu corpo não estava acostumado com isso. Então meu corpo ele recusou algumas dessas experiências, e eu acredito muito que tenha sido feito uma grande limpeza ali enquanto eu estava ali, né, porque eu ia fazendo as orações, ia fazendo as meditações, então foi feita uma puta de uma limpeza lá, mas foi muito legal e é sensacional, gente. Então se você tiver a oportunidade de fazer um cruzeiro, faça, porque vai valer muito a pena, nem que seja pra você estar lá tirando suas fotos, mas vai valer muito a pena. Então esse foi o vídeo de hoje, foi a minha experiência no cruzeiro MSC Review, junto com um grupo de mulheres multiplicadoras da qual eu participo, do qual eu escrevi os meus livros. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe se você conhece alguém que talvez vá num cruzeiro para entender que às vezes pode enjoar, mas mesmo assim tenha fé, bota na cabeça que é limpeza, toma um chazinho de camomila que tem lá, não esquece, não tem remédio, não tem nada, toma um chazinho de camomila sempre que possível, mesmo que volte, mas toma porque ele ajuda a acalmar o seu estômago e tire o máximo de fotos que você conseguir, já vai ter valido muito a pena. Saiba olhar para as oportunidades que aparecem para você com bons olhos e com muita gratidão no seu coração. Então é isso, gente, e até o próximo vídeo. I don't wanna seem ungrateful, God, but I don't wanna be here. I got some things to get off my chest, but maybe it's best I keep it a secret. 31st December, the 1st of Jan, same shit, I don't care about the new year. New house somewhere that ain't poverty driven, it's mad in the place that I grew in. I ain't been home in some weeks, I seek when a man's in need. I got a family tree to feed, I see dead people in my sleep. I see broke people on the feed, talk is cheap. Freedom of speech, I guess what, they ain't even got no peace. Got free Wi-Fi, they ain't got 4G. I wouldn't be able to do what I do if it weren't for the man before me. I show respect where it's due, where would I be if I never met YB? Gigs, Gets, Chip, Skep, Conan, Crep, Kano, Deb, Storms, Huss, Dave, a couple of names, even DBE. My mum lost faith in her son when I left school with no GCSEs. Told Shorty just cause I grew up with nothing don't mean that I'm easy to please. When you need a handout, you don't get help. Why do you wanna help? I ain't even in need. Had one score for an hour, studio time, I couldn't even lease the beat. Do not disturb me when I'm recording. My voice sound clearer than ever. Remember the mic distorting. I grew in a different era. More action, less talking. He said I'm a dead man walking. One in your head, there ain't no respawning. Alright, I keep it a secret. 31st December, the 1st of Jan, same shit, I don't care about the new year. New house somewhere that ain't poverty driven, it's mad in the place that I grew in.